Já parou pra pensar por que alguns personagens marcam a nossa vida pra sempre, enquanto outros a gente esquece rapidinho? E se eu te dissesse que existe um código secreto, tipo um DNA narrativo, por trás de cada herói ou vilão que a gente admira? Olha, essa citação do Lapradre acerta em cheio. Contar histórias não é só um passatempo. É parte do que a gente é. É o jeito que a humanidade encontrou para se entender e para entender o mundo à nossa volta. Mas então, qual é o segredo? O que tem por trás daqueles personagens que nos prendem do início ao fim? A resposta pode estar numa ferramenta incrível chamada semiótica arquetípica. É com ela que a gente vai começar a desvendar esses mistérios. Então vamos lá, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai mergulhar no DNA das histórias, usar as lentes da semiótica e dos arquétipos para analisar tudo, ver como elas funcionam juntas na prática e, no final, entender por que isso tudo é tão relevante. Ok, mas o que é essa tal de semiótica arquetípica? Pensa nela como se fosse uma ponte que liga dois universos fascinantes. De um lado, a semiótica, que é o estudo dos signos, dos significados. Do outro, a psicologia arquetípica do Jung, que investiga aqueles padrões que existem na mente de todo mundo. Vamos começar pela primeira parte. De um jeito bem simples, a semiótica é a arte de decifrar o que as coisas querem dizer. Ela nos ajuda a entender como tudo ao nosso redor, desde uma palavra até uma imagem super complexa, está contando uma história. A nossa primeira lente de análise, então, é a semiótica. Com ela, a gente vai conseguir traçar um mapa da jornada externa de um personagem, sabe? As ações que ele toma, os desafios que ele encara, todo o caminho que ele percorre do começo ao fim da história. E para traçar esse mapa, a gente tem uma ferramenta essencial: o esquema das 4 fases da narrativa. É um modelo que mostra a estrutura que está escondida por trás de quase toda a grande história que a gente conhece. E olha só a estrutura em ação. Primeiro, a gente tem a manipulação. É o empurrão inicial, sabe? O chamado para a aventura. Depois vem a competência, aquela fase de treinamento, de preparo do herói. Em seguida, a performance, o momento da grande batalha, a hora da verdade. E por último, a sanção, que é a recompensa ou, às vezes, a consequência de tudo o que foi feito. Beleza? Já mapeamos o lado de fora, a jornada. Agora, vamos mergulhar fundo no lado de dentro. Com a nossa segunda lente, os arquétipos, a gente vai explorar a mente e o coração do personagem. O que move essa pessoa? Quais são seus medos, seus desejos mais profundos? Mas afinal, o que é um arquétipo? Pensa nele como um molde universal. Tipo um molde de biscoito, sabe? A humanidade tem esses moldes para criar personagens. O herói, o sábio, o rebelde, são padrões que a gente reconhece na hora porque eles de alguma forma já moram dentro de nós. E de onde é que vêm esses moldes? Para Jung, eles nascem de um lugar que ele chamou de inconsciente coletivo. Tenta imaginar um oceano imenso, subterrâneo, de memórias e experiências que toda a humanidade compartilha ao longo da história. É desse lugar misterioso que os arquétipos surgem. E esse slide aqui, olha, deixa a diferença bem clara. O inconsciente coletivo de Jung é algo biológico, herdado, que todos nós compartilhamos. É bem diferente da ideia de Freud, do inconsciente pessoal, que é único para cada pessoa, formado pelas nossas próprias memórias e experiências. E aqui está o pulo do gato para entender os arquétipos de verdade. Eles não são só imagens. Eles são uma combinação de imagem e emoção. Um não existe sem o outro. É essa junção da forma com o sentimento que dá vida e poder a um arquétipo. Para a gente conseguir entender a parte da emoção por trás de um arquétipo, a gente usa esta ferramenta aqui, os eixos das necessidades básicas. Ela ajuda a mapear as motivações de um personagem. Ele está buscando mais pertença ou mais independência? Ele valoriza estabilidade ou a maestria? São essas tensões que definem quem ele é de verdade. Agora vem a parte mais legal. A gente já tem as nossas 2 lentes na mão. Então, vamos juntar as duas e ver a mágica acontecer. É aqui que a análise ganha vida de verdade. Esse quadro resume tudo de um jeito perfeito. De um lado, as 4 fases da narrativa decodificam a imagem do arquétipo, ou seja, toda a sua jornada por fora. Do outro, os eixos das necessidades básicas nos ajudam a entender a emoção, o seu mundo interior. Juntas, elas nos dão a análise completa. Para isso tudo ficar bem concreto, nada melhor que um exemplo, né? Vamos pegar um personagem que praticamente todo mundo conhece e ama, o Gandalf de O Senhor dos Anéis. Ele é uma representação perfeita do arquétipo do sábio. Usando os eixos, a gente começa a fazer as perguntas certas sobre a pertença.
a qual grupo ele pertence de verdade, sobre a independência, qual autônomo ele é em relação aos outros personagens, sobre a estabilidade, como ele reage nos piores momentos de crise, e sobre a maestria, qual é exatamente o poder dele. As respostas para isso mostram as camadas que fazem do Gandalf um personagem tão único. E com isso, a gente chega na pergunta final, tá, mas e daí? Por que tudo isso importa? Porque essa ferramenta não muda só o jeito que a gente vê as histórias. Ela pode mudar até o jeito que a gente se vê. Esse método nos ajuda a sacar por que aqueles mitos antigos, aqueles heróis de milênios atrás, ainda conversam com a gente hoje. Eles são atemporais porque tocam em algo muito fundo dentro de nós. Uma verdade universal que continua ecoando através das gerações. E o valor disso é bem prático, sabe? Para quem escreve e cria histórias, é uma forma de construir personagens muito mais complexos e cativantes. E para quem ama consumir histórias, é uma chave para apreciar essa arte de um jeito muito, mas muito mais rico. E agora, para a gente fechar, eu deixo essa pergunta no ar. Qual arquétipo define o seu personagem favorito? Pensa nele. A resposta talvez revele mais sobre o que a gente valoriza do que se imagina. Porque no fim das contas, as histórias que a gente ama são de alguma forma um espelho de quem a gente é.